Salmo 61, nós estamos nessa sequência, na condução da exposição dos Salmos, e nós chamamos de tesouros de Davi, porque são tesouros realmente para o nosso coração, para a nossa alma. E nós estamos no Salmo 61 já, e é um salmo pequeno e rico, e que vai falar ao nosso coração nessa noite para a glória de Deus. Salmo 61, nós vamos fazer a leitura, e eu peço os irmãos para mais uma vez ficar em pé, para que a gente faça essa leitura. E os irmãos vão ler os dois últimos versículos comigo. Os dois últimos versículos. Salmo 61. Diz assim: ao mestre de canto com instrumentos de corda de Davi. Ouve, ó Deus, a minha súplica. Atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti. No abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Duram os seus anos gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Feche teus olhos, peço ao Senhor para falar contigo nesse momento. Santo Deus, a tua palavra foi lida e nós clamamos para que o teu Espírito Santo haja em nossas vidas, em nome de Jesus. E que abençoe o teu servo para que seja instrumento. E que a palavra chegue ao coração de cada irmão aqui nessa noite. E que nós sejamos impactados pela tua presença, pela tua palavra, pela tua verdade que transforma a nossa vida. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? O título dessa mensagem dessa noite é A Rocha Alta Demais para Mim. Vamos dizer isso? A Rocha Alta demais para mim. Nós podemos pensar um pouquinho sobre essa questão da rocha alta demais, e eu fiquei pensando sobre as Olimpíadas e novas modalidades que eles colocaram nas Olimpíadas. Uma delas é o break, para quem gosta de ver aquelas danças break, né? Interessante, né? Modalidade diferente. Mas uma que me chamou atenção foi a escalada. Não sei se os irmãos viram aí. Aí a pessoa tem que ir escalando, não é? E ela vai pegando a mão ali e vai subindo. Você vai falando, onde ele vai parar, não é? E vai com a mão, com o pé. E tem alguns lugares que não tem nem como ele pegar direito. Tem 2 furinhos lá, o cara coloca só com 2 dedinhos assim, e quase que o corpo inteiro em 4 dedos, e ele vai escalando. E são poucos os que conseguem chegar lá no alto. Alguns ficam pelo caminho, não é? Pois realmente é um trabalho difícil. E eu fiquei pensando, então, nessa rocha colocada pelo salmista, a rocha que é alta demais para mim. Eu não consigo alcançar essa rocha. Esse salmo está nos trazendo esse pensamento aqui de Davi. Veja que Davi foi usado por Deus para ministrar aos nossos corações, para trazer a palavra do Senhor, para escrever esses salmos. E Davi, ele escrevia, ele também tocava, e também as músicas ali, ele que fazia as músicas, a composição era de Davi. E tem muitos salmos temáticos, vamos dizer assim. Alguns salmos que são salmos de lamento. Nós percebemos Davi ali lamentando, né, sobre a situação que ele estava. Alguns salmos são salmos de romagem. E na pandemia nós pregamos aqui os 15 salmos ali de peregrinação. Salmo de romagem era o salmo onde o povo ia até o templo como uma liturgia, né, do caminho até o templo para levar as festas ali ao Senhor, ministrar o culto ao Senhor. Temos os salmos que são salmos de sabedoria, sapienciais. Tem os salmos imprecatórios, onde ele fala do inimigo, ele fala, Deus vai te destruir, vai acabar contigo. E temos também, eu deixei esse aqui por último, salmo de ação de graças, salmo de louvor e adoração, salmo de ações de graças, salmos que são oração. E nós percebemos que nesse salmo aqui, nós temos essas duas questões aqui colocadas, a oração e a ação de graças. A oração e a ação de graças. Então você pode perceber, se você olhar na sua Bíblia, essa divisão do salmo em 2 partes.
não é? E para quem tem uma tradução da Arque, a tradução Arque, ela traz o Selá no meio, e não sei se a sua Bíblia tem um Selá. Está escrito ali Selá, que é um interlúdio, né? Os teólogos dizem que isso é como se fosse um interlúdio da música, onde para aqui, aquela hora que a gente para aqui, ninguém sabe o que vai acontecer, só a guitarra que toca, ninguém canta, aí eu peço para não bater palma, pelo menos, né? E bate palma junto. Então, um interlúdio ali, entre um verso e outro. E essa é a divisão do Salmo. A primeira parte do versículo 1 até o versículo 4 é a oração dele. Ele está pedindo, está orando a Deus, pedindo a proteção, pedindo segurança. Do versículo 5 até o 8, então, só apenas 8 versículos, ele então vem com essa ação de graças. Ele agradece a Deus, porque Deus ouviu a súplica do rei. A súplica do rei. Que rei? Ele era rei, não é? Nesse momento, a gente percebe aqui, pela oração de Davi, que não é o momento mais onde ele era perseguido por Saul, mas era um momento onde ele já era rei, e mesmo sendo rei, tinha as suas dificuldades e as suas lutas. A proposição desse salmo é que o Senhor leva o seu escolhido para a rocha mais alta. Vamos dizer isso? O Senhor leva o seu escolhido para a rocha mais alta. E como Deus faz isso? Como Deus leva o seu escolhido? Como Ele nos leva a essa rocha mais alta? Em primeiro lugar, sendo o refúgio contra o inimigo na nossa caminhada. Ele é o refúgio contra o inimigo. O Salmo não deixa claro exatamente o contexto que Davi estava aqui, mas a época de vida dele, então, já no momento de, como rei, ele faz, então, essa oração, suplicando por uma libertação, pela segurança de Deus, ou lembrando de algum momento onde ele estava necessitado da salvação do Senhor. Foram muitos os momentos que Davi teve dificuldade. Nós, nessa caminhada, a gente tem visto isso, não é? E alguém comentou comigo que nunca tinha pensado assim de Davi. Falou, olha, eu sempre vi os salmos belos de Davi, mas nessa exposição a gente vai percebendo como ele sofreu muito em vários momentos da vida dele, a dificuldade que Davi teve, não é? Ele enfrentou vários inimigos, ele enfrentou guerreiros de outros povos, ele enfrentou o próprio rei que foi antecessor dele, Saul, que queria matá-lo por causa de inveja. Ele enfrentou perseguições internas na sua própria casa, pessoas que o traíram. Ele teve grandes lutas. Davi passou por tudo isso. Quando ele era, mesmo sendo rei, chegou agora no reino e ele está ali poderoso. Não, ele teve lutas e teve inimigos que se levantaram. E em todos esses momentos a gente percebe como Deus era o alvo dele. Davi se prostra diante de Deus e confia em Deus e clama para que o Senhor o abençoe e para que o Senhor seja o refúgio dele. Veja o versículo, lê comigo o versículo 1, como ele diz aí, ele fala assim: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Então, é um clamor para que o Senhor ouvisse. O salmo é pequeno, os versículos são sucintos, mas a gente percebe aqui como ele está, olha, como se ele gritasse: ouve, ó Deus, ouve o meu clamor, a minha súplica, a minha oração. Essa simples frase aqui, como um resumo do que ele sempre fazia nos outros momentos. Ele clamava ao Senhor. Uma vez eu fui numa programação, tocar numa programação, e aí o pastor pegou a palavra e ele ia pregar, ele falou: gente, eu só sei falar de Jesus. Eu achei isso interessante, né? Porque é de Jesus que a gente sabe falar. Davi olhou aqui e falou: olha, Deus, eu vou de novo, vou clamar ao Senhor, pedir o teu socorro. Eu preciso de ti, da tua bênção. Ouça, Senhor. Spurgeon diz que pensamento consolador, ele fala assim: pensamento consolador é saber que o Senhor ouve o nosso clamor. Que o Senhor ouve a toda hora o nosso clamor. E nós, todo culto, nós oramos, nós temos a lista do cantinho da oração, é o momento onde nós pedimos a Deus, e os irmãos oram e levam diante de Deus aqueles pedidos, e quantos não foram ouvidos? O Senhor responde à nossa oração. E se você tem esse costume, continue. Se você não tem, quem sabe você pegue esse costume de anotar ali seus pedidos. Tem gente que faz isso, faz uma lista dos pedidos. Eu vou pedir isso para Deus. Aí vai fazendo. Aí coloca lá, tal coisa. E põe no caderninho. Não é? Pode pôr no celular também, mas o caderninho é melhor, né? Fica registrado lá. O celular pode cair, pode deletar, é fácil, né? O caderno está escrito lá, não é? A Sandra gosta de caderno, de papel, né, Sandra?
Muita gente gosta disso, de escrever. A Eliana também. Uma vez ela foi na escola dominical, deu um monte de lápis para todo mundo. Ó, toma lápis aí, eu gosto de escrever. E aí você vai anotando e vai percebendo. Olha, Deus atendeu isso aqui. Às vezes já passou, você até perdeu a paciência. Não está esperando mais e Deus responde. Davi voltava para o Senhor. Spurgeon faz isso como é consolador, saber que Deus ouve cada clamor do seu povo. E mais, que Ele nunca esquece das orações. Pensou quantas orações nós já fizemos aqui? Algumas curtas, outras longas, mas nesses 48 anos praticamente, o Senhor ouve todas e não se esquece de nenhuma delas. Spurgeon fala assim, se tudo mais não comover, o fôlego gasto em oração nunca é vão. Ou seja, nunca é vão estar diante do Senhor e clamar ao Senhor, porque Ele ouve os nossos clamores. Ele, inclusive, Davi aqui usa essa expressão que mostra os caminhos pelos quais ele passou. Ele fala assim no versículo seguinte, né? Ele diz, desde os confins, versículo 2, coloca na tela, por favor, para mim. O versículo 2, ele fala, desde os confins da terra, clamo por ti. Então mostra, quando a gente fala desde os confins da terra, mas onde que ele estava, né? Se fosse em Belo Horizonte, está lá em Confins, né? Os confins é nesse sentido, longe, né? Distante. Então, ele lembrando de momentos onde ele estava distante, porque ele foi expulso, muitas vezes, da sua própria casa, banido, teve que fugir, passou por lugares distantes, e aqui entendido como confins da terra, mas nunca deixou de clamar ao Senhor. De lá onde ele estava, ele clamava ao Senhor. Ele cria que o Senhor poderia resgatá-lo, livrá-lo e levá-lo para um lugar mais alto. Poderia estar lá na caverna, algumas vezes ele orou dentro da caverna, não foi? Se escondendo. Mas ele cria que o Senhor podia levá-lo para um lugar mais alto. O Senhor levaria para uma rocha mais alta que ele. Deus aqui faz isso. Deus aqui protege. Veja o versículo 3, ele fala, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Então ele falou de uma rocha eterna, mais alta. Ele fala de uma torre forte. Eu estou em dificuldades, mas o Senhor vai me colocar nessa torre forte. A torre tem essa ideia, não é? De uma proteção alta, onde não se acessa, de difícil acesso. E é gostoso ler o Salmo e percebendo como o salmista usa as palavras e usa a nossa mente, as analogias, não é, para trazer a mensagem do Senhor. Ele fala sobre um rochedo alto, um alteiro rochedo. Depois ele fala de uma torre forte, segura. Logo mais à frente, olha na sua Bíblia, ele fala sobre o tabernáculo. Então, ora, proteção lá na rocha é bem distante, uma rocha muito alta, né? É uma boa proteção. Proteção na torre também é, uma torre alta também é. Mas agora ele já trouxe para uma tenda, para um tabernáculo. Aí você pode dizer, é uma proteção, mas não é uma proteção que a tenda, às vezes, não protege tanto assim. Uma vez eu estava num acampamento que a gente foi, de adolescentes, e aí eu não queria dormir lá na barraca, não, né, na tenda, não. Mas a galera quer, então vamos lá. E a tenda lá não protegia muito, não. Veja que tinha uns pernilongos lá, quem conseguia, do lado de fora da barraca, ficava lá, assim, ó, tentando furar com... Não é? Pernilongo não é fácil, não. Então a tenda protege, mas não é assim também. Ele falou de um rochedo, agora falou de uma torre, agora fala da tenda. E depois, o que ele fala? Ele fala um pouco mais à frente das asas. Das asas. Versículo 4, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Então agora já foi para as asas. Quer dizer, o que seria? Seria uma ave que protege os seus filhotes. Então você tem a ave ali, ela pode até proteger, mas não é. Mas ela protege, ela está ali. Uma vez eu vi um vídeo com não sei se era uma galinha, e com os pintinhos ali embaixo, e ela assim, e veio um tanque, acho que foi um tanque, veio para passar, e ela fez assim com as asas, proteger, como se conseguisse, né, proteger ela, seria destruída também se o tanque passasse por cima, não é? Então Davi usa essas analogias de forma a gente imaginar uma rocha forte, uma torre forte, uma tenda, as asas protegendo.
Então a gente pode pensar fisicamente, é melhor no rochedo lá em cima, a rocha eterna. Mas a gente pode pensar também que, de forma aconchegante, é melhor nas asas, não é? Quantas vezes a gente quer ir para a mãe e chorar no ombro da mãe, do pai, sabendo que ele está ali protegendo a gente, não é? Nem que seja só por ouvir, por nos ouvir. Mas esse aconchego, então Davi trabalha dessa forma, né? Essas analogias que ele faz nos mostra então que o Senhor protege fortemente, mas protege também de forma aconchegante. Nós podemos caminhar com o Senhor. Porque a rocha só lá, ou a torre, ela fica muito isolada. Uma pessoa na torre está lá, está protegida, mas está isolada. Já ali, a ave, com o seu aconchego, está colocando a pessoa perto. Então, o Salmo, essa rocha eterna, essa rocha mais alta do que nós, ela não é somente uma rocha poderosa, mas é a rocha onde nós temos o aconchego do Senhor. O Senhor nos protege em todos os lugares, trazendo isso para nós. O Senhor nos guarda em todos os lugares. Ele nos conduz para essa rocha mais alta, de uma forma que a gente nem consegue compreender, mas Ele está nos levando. Eu penso que José, quando foi jogado ali dentro do buraco, ele ficou, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Meus irmãos, eu estou aqui querendo servir, meus irmãos me jogaram aqui dentro e quase me mataram. Mas Deus estava ali com ele e foi conduzindo a história até o final. E lá no final ele mesmo disse para os irmãos, olha, não precisam ficar assim chateados porque vocês me jogaram lá dentro não, porque o que vocês fizeram de mal, Deus transformou em bem, para que muita gente fosse salva. O Senhor conduz a nossa vida, nos protegendo, nos guardando, e mesmo que a gente não entenda, Ele está ali, nos levando passo a passo. Essa figura que ele utiliza de Davi é muito bela e nos mostra, então, que nada pode abalar aquele que se refugia em Deus. Glória a Deus. Segundo lugar, Deus leva para a rocha mais alta, dando a sua herança. Vamos ler o versículo 5 juntos. Diz assim o versículo 5, leia em voz alta. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Então a rocha mais alta, Deus nos leva para lá, nos dando a herança dele. A herança daqueles que temem ao Senhor, a herança prometida ao povo de Israel. E Deus falou com Abraão, olha, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Então Deus prometeu muitos filhos para ele, uma grande nação, e ele não tinha nenhum. Deus prometeu uma terra, e Deus foi fazendo isso, foi conduzindo todo o povo. Abraão mesmo, né, eu não sei se ele era imediatista como nós, porque se Deus fala isso para a gente, o que a gente pensa? Ah, é agora, né? Deus vai me dar agora, não é assim? Nós queremos já. Hoje, no celular, espero que você tenha desligado o celular, né? Mas você não, voltando um pouquinho no celular, o que acontece? Os vídeos são assim, ó, não é? É rápido. Se você colocar ali um vídeo de 5 minutos, a pessoa nem vê. Tem que ser 1 minuto, 30 segundos. Daqui a pouquinho vai ser só... Né? Tão rápido assim que nem vai perceber. A gente quer as coisas imediatas. E Abraão foi. Mas ele teve assim a sua promessa ali atendida imediatamente? Não, né? Não, demorou. De vez em quando Sara falava assim, e aí, vamos arrumar um jeito aqui, porque Deus, esse filho aí que Deus falou que ia te dar, E ele caminhou. Ele foi ter Isaac lá com 100 anos, muitos e muitos anos depois do Senhor prometê-lo. Não é? E a nação toda de Israel ele nem viu, só pela fé. Só pela fé. Não é? E Deus, então, ele nos dá essa herança. Veja que ele atendeu, ele cumpriu a promessa para com o povo de Israel. O povo entrou na terra prometida, não entrou? Passou muito tempo, tiveram as dificuldades, mas eles conseguiram entrar na terra prometida, na terra que mana leite e mel. A nação se multiplicou, muitas pessoas, milhões de pessoas. E eles, na época de Davi, aqui agora, tinham conquistado praticamente toda a terra. Davi estava ali nas suas batalhas finais, né, conquistando o que restava da terra
de Jerusalém. Então, Deus é que nos dá essa herança. E deu a Davi, ele fala assim, deste a herança dos que temem o teu nome. Então, essa herança não era só para Davi, para a nação de Israel, mas para todos os que temem o nome do Senhor. Quem teme o nome do Senhor? Muita gente não teme o nome do Senhor. Muita gente zomba de Deus. Muita gente não acredita em Deus. Mas aquele que tem herança teme ao Senhor. Porque o coração dele é transformado. E ele agora percebe que precisa do Senhor. E ele tem a herança do Senhor, ele confia. E ele sabe que essa herança é maior ainda do que a herança que tinha sido falada para Abraão. Na verdade, ela está contida no que foi falado para Abraão. Ela não foi vista totalmente por Davi ali naquele momento, como rei de Israel, porque ela apontava por uma herança maior. Uma herança maior, que é a herança eterna. A rocha, então, essa herança vem para o povo de Deus. Uma terra onde nós estaremos ali com o Senhor eternamente. Uma cidade que tem fundamentos eternos, não uma cidade com fundamentos como os nossos aqui, mas a progressão da Bíblia vai nos levando isso. A revelação progressiva vai nos mostrando isso até chegarmos no final, lá em Apocalipse, onde nós percebemos a grandeza do que o Senhor está fazendo. O que o Senhor prometeu para aquele povo foi uma terra que emana leite e mel, mas não só do alimento físico ali. Claro que Deus nos dá o alimento físico também. Eu creio que você almoçou hoje, não é? Teve gente que almoçou não, né? Deus nos dá. Contudo, a promessa que é maior é o alimento espiritual. É para alimentar o que realmente a nossa alma precisa de vida, e o Senhor o faz. O Senhor Jesus nos prometeu uma cidade que é maior, uma cidade que tem ruas de ouro, que está acima daqui. A herança, então, não é uma herança que pode ser desprezada. Ontem, no encontro dos adolescentes, Dona Arilza falou sobre o filho pródigo, e o filho pródigo pegou a sua herança. Ele falou assim, pai, me dá a herança aí. Me dá a herança aí. Eu quero a minha herança antecipadamente. Pegou, o pai deu, ele foi. E conseguiu gastar aquela herança toda, não foi? Gastou com as coisas dessa vida, acabou com todo o dinheiro. Não é? Até que ele percebeu o seu erro. E ele acabou com tudo de tal forma que ele estava lá junto com os porcos. E ele falou, o que eu estou fazendo aqui? Meu pai tem um monte de coisa lá. Quem sabe eu volte para lá e ele me receba. Nem que seja como um dos seus empregados. Ele voltou. E o pai estava lá esperando a volta dele. E o recebeu, não como empregado, mas como filho. A herança que Deus nos prometeu não é uma herança que a gente pode desprezar. Ela não é corruptível, ela é incorruptível. 1 de Pedro 1,3 diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus, ressurreição dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Essa é a herança que você tem. Essa é a herança que o povo de Deus tem. A herança que é incorruptível. Terceiro lugar, Deus nos leva para essa rocha mais alta, dando longevidade ou eternidade. Veja, leia comigo o versículo 6. Diz assim o versículo 6. Leia em voz alta. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Duram os seus anos, gerações após gerações. Veja que interessante ele colocando essa questão aqui no Salmo, e já nessa parte, essa parte aqui já é a segunda, já é das ações de graças, não é mais na oração. Ele está colocando a partir do versículo 6, ações de graças. Davi agradece porque Deus o tem mantido, porque Deus tem ouvido as suas orações, e Deus tem dado dia após dia, tem dado vida a ele, mesmo diante dos perigos e os desafios que ele viveu, não é? Veja que uma pessoa como Davi, envolvida em grandes conflitos, muitas vezes morre mais rápido, não é? Porque está no risco o tempo inteiro. Mas Deus o guardou. Não foi como o caso de Saul. Saul morreu rápido, ficou ali um pouco como rei de Israel, morreu. Ele mesmo tirou sua vida no final ali, quando ele já estava ferido, depois de uma guerra, ou no meio de uma guerra. Mas Davi continuou e venceu e passou por todas as dificuldades, vencendo sempre com o Senhor Jesus.
não é? Davi, então, teve longevidade. Podemos dizer que Davi teve longevidade, porque Deus é que o manteve, né? Todavia, quando ele mostra assim, dias após dias, me acrescentas, né? Acrescentas ao rei, e ele fala assim, duram seus anos gerações após gerações. Aí nós temos que pensar um pouquinho, puxa, mas gerações? Ele não viveu gerações após gerações. Então ele faz uma mudança aqui. Uma mudança aqui, né? Alguns tradutores colocam assim, que ele teve longevidade como se fosse de gerações e gerações, né? Mas nessa tradução, nos trazendo assim, essa ideia de gerações, ele vai me dar, né? Duram seus anos, gerações após gerações. Então, a gente percebe que tem uma expansão do significado aqui. A gente tem uma expansão desse significado, gerações após gerações. É como se estivesse vivendo gerações e gerações, fosse um Highlander, né? Para quem conhece o filme Highlander, não é? Então, é evidente aqui essa ligação do rei Davi com o rei futuro, com o Messias, com o rei Jesus, porque agora nós estamos percebendo que ele não tá falando só do reino dele ali, das vitórias que ele teve, mas uma vitória maior, não é? Uma vitória para um reino que vai durar gerações e gerações, que é um reino eterno. E é sobre Cristo, então, que nós devemos mencionar neste momento. E claro que, analisando, hoje nós temos toda a história bíblica na nossa mão, toda a Bíblia escrita, graças a Deus conseguimos consultar, nós percebemos que quando Jesus veio, o que Jesus fala com o povo? E principalmente Mateus cita muito isso, que ele está trazendo o reino de Deus. O reino de Deus. E ele chega então, e ele é como se estivesse inaugurando aquele reino ali, um reino que ia durar por muito tempo nesse mundo. Não só nesse mundo, mas além desse mundo. Um reino superior ao reino de Davi. E quando Jesus chega nesse momento, já tinha o reino de Israel já tinha caído. Porque depois de Davi, o reino se dividiu em dois, não foi? Depois de Salomão. E todos esses dois ficaram ali desobedecendo ao Senhor, e tiveram guerras e reis ali que só, se você pega lá o livro de reis, depois faça esse exercício e vê lá se tem mais reis que fizeram o que era bom ou fizeram o que era mal. A gente vai ler reis e veio o rei fulano tal, fez o que era mal perante o Senhor. Você fala, puxa, esse aqui fez mal, tá, vamos para o próximo. Próximo rei, agora quem sabe, fez o que era mal perante o Senhor. Mas de novo. Tá, aí você continua. Até que você acha um lá que fez o que era bom. Opa! Quem sabe estamos perdendo aí. Né? 3-1, mas quem sabe a gente vai buscar. Mas você percebe que não. Cada vez os homens se afundam mais e fazem o que é mal. Então o povo de Deus, Israel, depois separado os dois reinos, e Judá também, porque você tem o reino de Israel no norte, você tem o reino de Judá, que também vem fazendo o que era mal perante o Senhor. Até que Deus chega lá no final de Reis ou Crônicas e fala assim, passou, acabou. E Deus envia, então, a Síria para destruir o reino do norte. Envia a Babilônia, que leva os judeus exilados. Eles ficam muito tempo lá. Depois voltam, e nós já expomos aqui Esdras e Neemias, eles voltam, reconstroem ali a Jerusalém. Mas alguns irmãos lá que viram o templo antigo choraram. Choravam, por que estão chorando? Não, porque, nossa, era tão grande, agora é pequenininho esse templo agora. Ele copiava outro templo, mas ele era menor. Então a gente vê uma queda realmente do reino de Israel. Até quando chega Jesus, e ele fala, o reino verdadeiro, aquele reino que virá de geração em geração, é o reino de Deus. E ele traz essa mensagem, porque os discípulos esperavam um rei que viesse, Messias, que viesse com poderio militar e político, ia destruir todos os inimigos do Israel e restabelecer a glória do reino de Israel. Mas vem Jesus e nasce ali na manjedoura, e eles ficam conhecendo, quem é esse aí, Jesus? Não é? O reino de Deus, então, traz essa mudança de perspectiva, que sempre existiu no começo, mas a perspectiva que ela é acima do que
que nós vemos aqui, acima do natural aqui. E muitas vezes ela se mostra de forma contrária, porque o nosso coração é muito assim, eu quero ver as coisas grandes deste mundo. Aí o Senhor fala assim, pois eu pego as pequenas e transformo em grandes, só para você entender que eu é que faço. O reino de Deus, então, é o reino que é de geração em geração. Essa rocha eterna é uma rocha que está em Cristo. Ela é Cristo. Ela que nós devemos, então, hoje, tendo esse entendimento, seguir e falar, Senhor, me leva para essa rocha. É uma rocha inalcançável para os homens. Pelos homens nós não conseguimos chegar nela, nem que a gente escale igual o pessoal das Olimpíadas, os atletas. A gente não vai conseguir chegar nessa rocha, pois somente um chegou lá em cima, que é Jesus. E através dele é que nós vamos. Por isso que nosso culto é cristocêntrico. A nossa vida tem que ser uma vida de culto a Deus. Nós não vamos ficar buscando outros argumentos. Não tem argumento. É Jesus. E eu concordo com esse pastor que disse lá um dia, só sei falar de Jesus. Porque tudo é para Ele, tudo é por meio dEle, para Ele, por Ele. Se você está aqui é por causa dEle. E Ele está transformando a história, e o reino dEle está se expandindo. E talvez a gente pense, não, mas não está não, as coisas estão ficando ruins. Não é? Na nossa percepção. Mas o fato é que está chegando o grande dia final, em que o Senhor vai pôr realmente um basta nessa terra. E vai implementar o reino dele com a sua igreja, com o seu povo. Um reino que é de geração em geração. Vai nos levar para essa rocha mais alta. É interessante nessa questão do arrebatamento que nós seremos levados. Subiremos. Aqueles que estão mortos também vão sair da sepultura. Vão ser transformados. Estaremos todos com o Senhor na rocha mais alta. O Senhor então Ele nos leva a essa rocha, nos dando longevidade. E não longevidade, nos dando eternidade. Claro que Deus nos abençoa aqui. E quando nós obedecemos, o Senhor nos abençoa, não é? E nós honramos pai e mãe, nós temos vida prolongada nessa terra, porque foi promessa do Senhor Jesus. Contudo, a promessa maior é de uma vida eterna. Porque viver aqui, a gente até quer viver muito tempo. O pastor Marcelo falou que queria viver 120 anos, né? Aí, chegou a falar 120. Aí ele machucou o pé, né? Falou, nossa, machuquei o pé. Né? Ele ficou pensando, 120 talvez esteja longe. A gente percebe a nossa limitação física, que nós perecemos mesmo. A promessa é muito maior do que essa, do que viver bons dias aqui, mas é viver eternamente com o Senhor. É viver nessa rocha eterna, no alto, inalcançável para nós, mas possível para Cristo que se entregou por nós. O Senhor nos dá a eternidade. Veja que Apocalipse, agora eu cheguei lá em Apocalipse 22, diz assim no versículo 3, nunca mais haverá qualquer maldição. Ele está falando da terra final, do destino final, da rocha final, dessa rocha mais alta. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Vamos dizer isso? E reinarão pelos séculos dos séculos. Ah, que bênção, irmãos. Cada vez que eu leio mais a palavra de Deus, e eu penso que isso aconteça com você também, ela me enche, e nos enche, nos transforma, e nos dá essa esperança viva e poderosa do Senhor. Concluindo, o Salmo nos chama, então, a ação de graças, pois o Senhor está nos levando para a rocha mais alta que nós. Nele estamos seguros, nele temos refúgio e refúgio eterno. Então, aplicação, como viveremos? Em primeiro lugar, nós vamos aplicar os 2 versículos que nós lemos no Salmo. Leia comigo de novo o versículo número 7. Diz assim, permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Viveremos, então, permanecendo diante de Deus. É isso que nós vamos fazer. Permanecer diante do Senhor, na presença dEle.
É como se Davi falasse assim, permaneça para sempre. Ele está falando para ele mesmo. Eu não sei se ele chegou no espelho e fala, permaneça para sempre. Você já fez isso? Falando para você mesmo? Deixe de ser tonto, permaneça para sempre na presença do Senhor. Permaneça sempre diante de Deus, Davi. Permaneça sempre diante de Deus, Rui. Agora fala o seu nome. Permaneça sempre diante de Deus. Isso. Permaneça, igreja. Pois a bondade vem dele, a fidelidade vem dele. Não nos desviemos para as tendas tortuosas, para as ciladas deste mundo que quer nos tragar, mas foquemos no Senhor Jesus. Pois o mais fácil realmente é a gente afastar, não é? O mais fácil é a gente desviar. Às vezes a gente quer experimentar alguma coisa diferente na vida e fala, não, eu estou aqui na igreja, mas eu quero viver minha vida. Já teve adolescente que falou isso aqui. Saiu da igreja. Por que você... Não, porque agora eu quero viver minha vida. Mas como assim? Viva a sua vida em Cristo. Não é? O Senhor é suficiente. Tem uma canção que a gente estava tentando, até pensando em traduzi-la, mas é meio complicada a tradução dela, mas que fala, Jireh, you are enough. Senhor, tu és suficiente. Yahvé, tu és suficiente. O Senhor é tudo para nós. Permaneçamos nele. Miqueias fala assim, Miqueias 6:8. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Vamos andar com Deus, permanecer com Ele. Talvez estamos passando um momento difícil, mas Deus está conosco ali. Quem sabe a gente está na caverna, igual Davi, em alguns momentos estava, escondendo de alguma coisa, fugindo. Deus está conosco ali. Mas também nos momentos onde nós estivermos bem, prosperando, Deus também está conosco. Vamos seguir humildemente com teu Deus, com nosso Deus. Segunda aplicação, vamos ler o versículo 8. Diz assim o versículo 8. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Então viveremos fazendo o quê, meus irmãos? Cultuando o nome do Senhor. Cultuando o nome do Senhor. Então, no final, Davi coloca esse verso dizendo que louvaria o Senhor e cumpriria os seus votos. E os votos, então, naquela época, eram votos, se decidia levar alguma coisa a Deus, os votos eram sacrifícios que eles levavam diante de Deus. Levavam aqueles sacrifícios ali, e a gente sabe que o sacrifício maior foi o de Jesus. Foi o de Jesus naquela cruz. O sacrifício, então, que nós temos é o culto ao Senhor. É dedicar a nossa vida ao Senhor. Esse é o sacrifício. Esses são os sacrifícios que Deus requer de nós, que nós nos dediquemos a Ele. Vamos dedicar a nossa vida, cultuar ao Senhor. Salmodiarei, ele fala assim. Cantarei, não é? Os salmos. E vou cumprir os meus votos. Vou cultuar a Deus. Vamos cultuar ao Senhor, pois Ele é digno de toda adoração. E Ele é que mantém a nossa vida, que nos dá fé, que nos dá a rocha mais alta, que nos dá a vida eterna. Viveremos assim a nossa vida. Tem um compositor que chama George Herbert, e ele fez assim, alguns versos, falando assim, de certo, teu doce e maravilhoso amor, todos os meus dias me dirá, e como Ele nunca se afastará, nunca cessará o meu louvor. Não vamos deixar o louvor cessar das nossas línguas, sair da nossa mente, do nosso coração. Pelo contrário, vamos colocá-lo firme e cultuemos e adoremos ao Senhor, portanto, dia após dia, pois Ele nos deu herança eterna, a rocha maior do que nós, por causa da morte de Cristo naquela cruz. Por causa da vitória dEle, nós temos acesso a essa herança. Vamos permanecer na presença do Senhor Jesus e que Ele nos leve para esse lugar mais alto do que nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Vamos orar.